servidores, estudantes da UTF-PR, veio trazer alguns esclarecimentos. Tivemos uma reunião do quadrilátero das universidades de Curitiba. Nessa reunião participou a UTF-PR, a Universidade Federal do Paraná, PUC e Positivo. E o tema era o coronavírus, tema grave que nos afeta. Tivemos a participação das nossas equipes de contenção, tivemos a participação da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, e através desse vídeo eu vou tentar, de forma breve, fazer um resumo do que foi a reunião. A Secretaria Municipal e a Estadual tiveram um posicionamento forte contra a suspensão. Eles entendiam que não era o momento. A posição foi que nós vivemos uma fase de contenção. E eles entendem que tanto decisões precipitadas como tardias podem simplesmente agravar o problema. E essa posição era que, se as universidades suspendessem suas aulas, o problema simplesmente seria transferido, porque existe o entendimento que dificilmente nossos estudantes permanecerão em casa. A previsão do pico da doença é para daqui 30 dias. E ficou muito claro que nós precisamos ter um plano de como enfrentar essa situação nova e difícil. Também ficou muito claro que o problema é muito mais grave nas pessoas com mais de 60 anos. Dificilmente nossos estudantes terão problemas sérios. O que dá para se esperar de nossos estudantes é uma gripe sem maior gravidade. Só que, a partir do momento que essas pessoas estão contaminadas, estão levando para seus pais, para seus avós, enfim, ocorre a disseminação, e essa é uma doença, como foi colocado, que atinge muito mais os homens e principalmente acima de 60 anos. No entendimento dessas duas secretarias, a suspensão imediata prejudicaria ainda mais a situação, porque não vivemos ainda uma fase de mitigação. O Paraná vive um momento diferenciado de São Paulo e Rio de Janeiro. E a colocação dessas duas secretarias é que não existem ainda casos locais circulando. Depois dessa fala, os especialistas das universidades se manifestaram e confesso que fiquei bastante preocupado com o posicionamento que foi colocado pelos especialistas da Universidade Federal do Paraná. Eles têm curso de medicina, têm uma área de infectologia bastante consistente, e as posições foram que nem sempre as secretarias conseguem acompanhar o estágio real da doença. Foram colocadas também posições que me deixaram bastante preocupados, por exemplo, quando se falou do que aconteceu com o H1N1, onde uma das falas foi que se fez fila de carros para levar os corpos das pessoas que morreram com a doença. Depois de muita discussão, e a verdade é uma só, é uma doença nova e que as pessoas não sabem ainda efetivamente o que está acontecendo, é muito difícil ser assertivo. Nessa direção, a UTF-PR está tomando uma posição, junto com a Federal do Paraná, de cautela. Podemos errar, mas se errarmos, estaremos errando pela precaução, por tentar salvar vidas. Nesse sentido, é absolutamente fundamental a participação dos alunos. E a participação dos alunos com o isolamento social. De nada adianta suspender as atividades e o aluno começar a viajar, o aluno participar de festas e assim por diante. O isolamento social é a principal ferramenta que temos nesse momento para enfrentar essa situação difícil. Hoje, essa decisão conjunta, PUC e Positivo vão tomar essa decisão ainda essa semana. Várias outras universidades participaram. Existe uma tendência muito grande das privadas também adotarem essa medida essa semana. Nós, na UTF-PR, amanhã tomaremos
faremos uma reunião e tomaremos decisões de como proceder. Na fala da infectologista da Federal do Paraná, ela entende que não é adequado parar as atividades administrativas nesse momento, que as universidades devem se preparar para o momento que vem na sequência. Mas aí surge outra preocupação. Os nossos técnicos administrativos certamente terão que se deslocar de ônibus, enfim, enfrentarão situações. Não temos as respostas. Não tinha clareza absoluta da gravidade dessa situação. Amanhã cedo nos reuniremos e passaremos instruções de como proceder, como os professores procederem, como os alunos, enfim, para terem o menor prejuízo possível, como faremos com as atividades administrativas, o que é possível fazer em home office, enfim. Talvez seja uma atitude até precipitada, mas nós, enquanto universidade e protagonista de um processo de produção do conhecimento, temos a obrigação de errar pela cautela e prevenir. O erro pode causar vidas e isso nós não vamos fazer. Amanhã farei outro pronunciamento, passaremos as posições de como proceder de forma mais clara em cada situação. O que está suspenso nesse momento são as atividades de aula. Os alunos, como já coloquei, que puderem fazer o isolamento social e não se deslocarem, não viajarem, é muito importante nesse momento. Manteremos informada a nossa comunidade.